a gente entender esse contexto de perseguição, né, de luta, de guerra, do que eles sofreram, porque as mulheres também sofreram com isso, né, nesse período. E é esse o nosso tema. Nós vamos falar sobre as grandes mulheres da Reforma. Vamos tirar algumas lições de piedade e serviço a Deus dessas mulheres. A nossa abordagem vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter esse ponto histórico, né, para ser apresentado, mas também vamos trazer um pouco do exemplo delas e ver na Bíblia, né, como é que nós devemos nos portar a partir também do que a Bíblia nos ensina. Bom, a Helena falou um pouco da moralidade, né, da imoralidade, e naquela ocasião eu vou brigar um pouco com esse passador. Quer que eu brigue? Assim? Sim, é só por causa das pessoas que estão sentadas na linha. E atrapalha um pouco isso, pois. Então, a Helena falou um pouco da questão da imoralidade na época, tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Nós percebemos como que era naquela ocasião. E um dos pontos, né, do que os reformadores defenderam, não, foi a questão do casamento e a constituição da família como a primeira ordem, né, de Deus. De fato, os reformadores procuravam combater a prostituição naquela época, né, que era muito comum, e dizendo que a sexualidade deveria ser vivida no matrimônio. Esse foi um grande assunto, né, tema que foi também trabalhado naquela ocasião. Então, nosso foco hoje aqui é falar sobre as mulheres da Reforma. É porque eu vou ficar cá e lá. Sobre as mulheres da Reforma. Certamente não vamos falar sobre todas as mulheres do reformadores, mas nós vamos basear nossa fala a partir de um livro. Eu vou tentar. Mas é porque se forem mais para cá, é a questão. Exatamente. Isso já ajuda, que é o direcionamento. Bom, a nossa fala vai ser baseada nesse livro. Esse livro não é vendido aqui em Portugal. Grandes Mulheres da Reforma. Ele fala de algumas mulheres, inclusive da Catarina Vambora, que a Val vai falar no final. O título é Grandes Mulheres da Reforma, quem foram, o que fizeram e o que sofreram. As Grandes Mulheres da Reforma do século XVI, do James Good. E é interessante, ele aborda, por exemplo, o que teria sido de Lutero sem a sua Kate, né? De Zwinglio sem a Ana, sua inseparável companheira. Foram mulheres que, de fato, contribuíram com seus maridos, né? Na época da Reforma. Continua ainda. Isso. Pronto. Este é o livro que eu acabei de falar. Bom, não vamos falar sobre todas... Vai ser difícil. Bom, não vamos falar sobre todas as mulheres, mas o livro aborda sobre as mulheres na época da Reforma na França, da Reforma na Itália, da Reforma na Alemanha e da Reforma na Suíça. Mas o nosso enfoque aqui é exatamente sobre 3 mulheres da Reforma na Suíça. Vamos aprender um pouquinho com elas, né, quais foram os exemplos que elas podem trazer para a gente. Sobre a Reforma na França, nós temos algumas mulheres que eu queria apenas apresentar para que vocês pudessem conhecer, né, a figura, a imagem de algumas delas estão ali, como a Margarete de Navarra, a Rainha de Navarra, a número 1 e a número 2, que é a sua filha, também Rainha de Navarra. Temos também aqui a Princesa de Orange, as 2 princesas, a número 5 e a número 6. Essas foram algumas das mulheres, né, que foram destaques na Reforma na França. Pronto. Na Itália, nós temos a René de Este e a Olímpia Morata, que foi conhecida como a erudita cristã. Eu estava até ouvindo um vídeo, ela foi considerada uma cientista, né? Era muito estudiosa e erudita, como está dito ali. A Reforma na Itália. Se não quiser, eu posso passar. Eu gostaria, porque está bem complicado aqui. Obrigada. Bom, a Reforma na Itália, eu já falei, né, que foram essas 2 que foram apresentadas, e na Alemanha nós temos a Margarete Blaret, irmã de Ambroise Blaret, não foram só esposas, mas também as irmãs contribuíram, não é? A Catarina Zil, que é a esposa de Matias Zil, e a Catarina Vambora, que a Val vai falar. A Catarina Zil foi conhecida como a mãe dos reformadores, é essa figura que está aí. São bem diferentes, né? Vamos ver as imagens, a gente está vendo aqui como elas se vestiam, são bem diferentes
do que nós temos hoje, em todos os sentidos, né? De modelito e tudo mais. Bom, o nosso enfoque aqui é exatamente... pode passar, por favor. Pode passar mais um. Isso. É exatamente falar sobre essas 3 mulheres da reforma na Suíça, não é? Nós temos a Anna Bullinger, que foi a esposa do Henrik Bullinger. Pode ir passando. Nós temos a Anna Reinhardt, que foi a esposa de Zwinglio. E nós temos a Idelete de Boer, esposa de João Calvino. João Calvino é este cidadão barbudo aqui ao lado, né? Bem elegante. Então, para quem não sabe, o calvinismo foi... pode passar mais uma, por favor. O calvinismo marcou a segunda fase da reforma protestante, e a principal doutrina do calvinismo era a soberania de Deus. Deus é soberano, né? Ele que decide, não nós. Esse era o lema de Calvino: igreja reformada sempre se reformando. Nós precisamos de uma reforma hoje, foi o que a Helena falou, né? Exatamente porque a igreja ela nunca está, né, bem ao ponto de que a gente não precisa de nenhuma reforma, de nenhuma mudança para voltar às Escrituras. E a reforma é a volta às Escrituras. Pode passar, por favor? Então, vamos falar sobre a Anna Bullinger, né? A Anna Bullinger ela nasceu em 1504 e muito pequena ainda, seu pai morreu. E aí ela, aos 8 anos de idade, sua mãe levou ela para o convento, como era comum naquela época. Então ela foi criada no convento, o pai havia morrido numa batalha, e sua mãe, achando que estava fazendo um serviço a Deus, entregou Ana à igreja romana, internando ela nesse convento em Zurique, onde ela se tornou freira. Ela casou em 1529 com o jovem Henri Bullinger. O que é que ocorre? Algumas freiras, na época, quando Ana tinha mais ou menos 18 anos, o Zwinglio foi pregar nesse convento, e ele pregou um sermão chamado Clareza e Veracidade da Palavra de Deus, e quando ele pregou, algumas freiras se converteram, inclusive a Ana, né, futura esposa do Bullinger. E depois que ela se converteu, logo um tempo depois, o Bullinger, um jovem, foi visitar o convento, e foi chamado pelo capelão deste convento. E quando esse jovem chegou, o Henri Bullinger chegou, que viu Ana, se apaixonou. E quando ele se apaixonou por Ana, mandou uma carta, né? Teve aquela afeição, isso foi em 1529, fez uma carta de amor para Ana com 14 páginas e meia. Né? Hoje as nossas cartas para os nossos, né, apaixonados, maridos e os namorados é uma mensagem no WhatsApp, olha, né? Onde é que você está? Pois é. Então, esta carta foi muito interessante. Depois eu vou passar um pouquinho do resumo dessa carta. Logicamente que eu não vou ler as 14 páginas e meia, né? Mas foi muito interessante porque ele mostrou o que é que ele tinha para dar para Ana. A Ana, com o Bullinger, teve 11 filhos, tiveram 11 filhos. O resultado da carta. É interessante porque ela recebeu a carta, com 10 dias depois ela já respondeu dizendo que queria, que aceitava tudo aquilo que ele colocou lá na carta. Ela morreu em 1564, aos 60 anos de idade. Nova, né? Muito nova, exatamente. E aí eu queria passar, eu vou fazer assim, a gente já sabe que é para passar, tá? Aqui é um trecho da carta, quando ele no final ele diz exatamente isso aqui. É o resumo, né? Ele falava um pouco da condição física e material, e resumiu assim: mas para que são necessárias tantas palavras? A suma de tudo isso é que o maior e mais seguro tesouro que você encontrará em mim é o temor a Deus, a piedade, a fidelidade e o amor, os quais eu alegremente demonstrarei, e o labor, a sinceridade e a dedicação não faltarão nas coisas temporais. Foi isso que ele ofereceu a Ana, não é? Ele não ofereceu dinheiro, carro, nem a beleza física, nada disso. E é isso que ela queria também, um homem temente a Deus. Tem coisa melhor, irmãs, do que termos um marido que teme ao Senhor, não é? Então é exatamente isso que devemos pedir àqueles que não são casados, aquelas que não são casadas, para que possam encontrar um homem que tema ao Senhor, um marido que possa estar debaixo da graça de Deus. Bom, ela foi conhecida como a mãe de Zurique. Lembra que eu falei que o
Bullinger, né? Ele era de Zurique e ele foi o sucessor do Zwinglio. Ele assumiu o pastorado da igreja de Zwinglio quando ele tinha apenas 27 anos de idade, muito jovem, né? Se casou antes com Ana e assumiu esse pastorado bem jovem. Bom, ela foi reconhecida, a Ana, como uma boa samaritana. A Dorcas, do tempo apostólico, ela era conhecida dessa forma. Por quê? Eles recebiam um salário muito pequeno. Não sei exatamente quanto é hoje, mas era 700 pounds. Eu imagino que seja um salário mínimo por aí, né? Tentei pesquisar para ver qual era, mas é exatamente um salário muito pequeno. E interessante que com esse salário pequeno que eles recebiam, inclusive era a Ana que administrava esse salário, né, dentro da sua casa, ela tinha dentro de casa apenas os 11 filhos, e aqui abrimos um parênteses, porque hoje muitas mulheres e muitas mães também não querem ter muitos filhos porque dizem que não tem condições financeiras, né? Não posso ter muito filho porque eu não tenho como cuidar, como criar, mas muitas vezes não depende da graça de Deus, e sim da sua força, daquilo que tem, e não do que Deus pode providenciar. Logicamente que ninguém vai agir responsavelmente, mas sabemos que Deus providencia quando manda um filho, né, para que é uma graça, uma bênção do Senhor para nós que somos mães. Então, ela tinha, além dos 11 filhos, os seus sogros moravam com ela. Também morava com ela a esposa e os filhos de Zwinglio, quando Zwinglio morreu na guerra, foram morar com Ana e Bullinger. E além disso, ela recebia muita gente na sua casa, porque vinham alunos estudar com Bullinger, vinham também perseguidos de várias localidades, e todos eles estavam lá na casa de Ana, e ela ajudava no vestir, na alimentação, apenas com esse salário. É de fato uma multiplicação dos pães que a gente vê aqui, né? Porque com tão pouco recurso ela conseguia fazer tudo isso. Bom, recebia também pobres da terra, etc. E aqui vem uma primeira lição que a gente pode ter em relação à mãe de Zurique, a Ana, né, que recebia todos sem ter tanto dinheiro, né? Como é que nós usamos o nosso dinheiro? Será que o nosso dinheiro tem sido uma bênção para a vida de outros, ou estamos só preocupados conosco, não é? Eu queria que a gente pudesse abrir a Bíblia em Lucas 3:11, que nos dá a resposta sobre como deve ser o uso, né, do nosso dinheiro, né? Que na verdade não é nosso, é de Deus, não é? Pode ler, Lucas 3:11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Isso. Atos 20:35. Quem tiver também pode ler. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Essa é a orientação da Escritura, né? Socorrer os necessitados, ajudar o outro, repartir a túnica. A Bíblia nos ensina que este deve ser o melhor uso do nosso dinheiro, não é? Então, às vezes as mulheres querem trabalhar fora, né, de casa. Já trabalham em casa e querem trabalhar fora. E muitas vezes não é nem para ajudar o marido, é para ter suas coisas, não é? Mas então é importante a gente perceber por que ela está querendo trabalhar fora. Qual é o uso do dinheiro com esse desejo de trabalhar fora? Então vamos aprender um pouco com o exemplo dessas mulheres que sabiam administrar o dinheiro que era da família, né, em socorro aos pobres e necessitados e a toda a família. Pode passar. Também, ela era reconhecida como bondosa e cheia de amor em seu serviço. Havia gratidão pela gentileza e bondade em receber em sua casa. Havia gratidão pelo conforto que ela dava aos seus convidados. Ela era reconhecida como um anjo a serviço dos refugiados. Ela provia para os doentes e necessitados comida, bebida, vestimenta, dinheiro, tudo o que fosse necessário. Permanece para os reformados como uma bela inspiração de amor e caridade. E aí, qual é a lição que nós podemos tirar também em relação a esse perfil da Ana, né? Esse exemplo. Sim, pode passar. Tem que fazer assim para poder lembrar. Qual é a lição que podemos ter em relação a Ana? Será que também somos reconhecidas como a Ana era, né? Pelo dom da hospitalidade, aquilo que a Ana fazia naquela ocasião? Certamente que havia, né, muita perseguição, então eles tinham esse contexto. Mas se hoje
entrarmos, né? Se, por exemplo, formos perseguidos hoje, como será? Será que nós estamos prontos para sermos hospitaleiros e ajudar os estrangeiros que chegam, né? Aqueles que precisam de acolhida? Esse tem sido o perfil da Ana, e eu queria ver na Bíblia, né, o que é que elas orientam em relação a essa questão. Romanos 12, 13, quem puder ler, e Hebreus 13, 2. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. É uma ordem, né? Praticar a hospitalidade. Né? É algo que nós devemos ter, de fato, como prática na nossa vida cristã. Eu queria ainda ler Apocalipse 14, 13, para mostrar como foi a morte de Ana, né? Porque ela foi reconhecida. Obrigada. Ela foi reconhecida, foi uma bela inspiração, como eu disse, de amor e de caridade. Em Apocalipse 14, 13, foi o que foi lido na sua morte também. Diz assim: então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As obras que Ana teve naquela época, que ela realizou, acompanharam ela na sua morte. Não somos salvos pelas obras, a gente sabe disso, não é? Mas deve acompanhar a nossa fé, como Tiago diz lá. Bom, esse foi o exemplo da mãe de Zurique, a Ana. Vamos ver qual é a lição que a gente pode ter também. Pode passar, já está. Com a mãe a esposa de Zwinglio, né? Que é a Ana Reinhardt. A Ana, ela nasceu em 1487 e casou secretamente em 1504. Secretamente porque John Mayer, em Zurique, né? Ele era rico, o pai, na verdade, que era rico, queria que ele casasse com uma mulher rica da alta aristocracia, só que ele não queria, né? Ele conheceu a Ana e queria se casar com ela e terminou se casando em segredo. E aí o pai deserdou ele. Então ele teve que sair de casa, expulsou ele de casa, deserdou ele. Ele saiu, teve que buscar um trabalho, e ele também seguiu a carreira militar, mas foi por isso que... E aí nessa carreira militar, né, ele morreu em 1517, né, numa guerra, e ela ficou viúva com 3 filhos, um menino e 2 meninas. E nesse período, depois de um tempo viúva, né, o reformador Zwinglio tinha sido pastor do casal, conhecia a vida de Ana Reinhardt, sabia, né, das suas necessidades, das suas virtudes cristãs. Me parece que a Ana foi morar dentro do espaço da igreja e aí começou, ele pediu ela em casamento, né, e aí casou com ela em 1522 e mesmo assim ainda deixou em segredo esse casamento por 2 anos, porque também naquela época os ministros, né, não podiam casar, era escândalo, podiam casar, mas era escândalo para alguns, por conta da Igreja Católica Romana, mas aí depois eles revelaram o casamento. Bom, ela era chamada pelo Zwinglio de amada assistente e esposa anjo. E uma das lutas dela foi introduzir a Bíblia em todos os lares. Já tínhamos, né, a Bíblia na linguagem do povo, então ela lutou para que todas as famílias tivessem a Bíblia em seus lares. A sua morte foi igual à sua vida, morreu em 1538 e foi doce, bela e serena. O que é que nós podemos aprender com a Ana Reinhardt? Bom, ela foi conhecida como a Marta Dolorosa, a mãe, pode passar, a mãe sofredora. Por que isso? Ela de fato sofreu muito, não foi pouco. Ela perdeu seu primeiro marido, John, numa guerra, como eu falei anteriormente. E em 1517, na guerra, também perdeu seu segundo marido, Zwinglio. Ele tinha ido para a guerra com o filho da Ana, o Gerald, do primeiro casamento, o Gerald, o seu irmão, o seu cunhado e o seu genro. E além disso, o corpo do seu marido, depois de morto, foi esquartejado e queimado e suas cinzas profanadas. Então imagine, numa guerra só,
perdeu a família inteira, e como já foi dito, né, os homens da família, né, aqueles que estavam lá para dar todo o suporte a Ana, foram embora nessa guerra, né, o filho, o marido, o irmão, o cunhado e o genro. O que nós podemos aprender com essa situação que Ana passou, né, de sofrimento naquela ocasião? Será que o cristão pode sofrer? Muitos dizem que não, né? Nós já ouvimos aí a conhecida teologia da prosperidade que diz que o cristão não pode sofrer, né? Ele não pode ficar doente, não pode ser pobre, não pode sofrer, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ler o que diz lá em Salmo 34, 19 a 20, e depois alguém pode abrir por a gente ler em João 16, 33. Muitas são as aflições que vejo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, né? Mas o Senhor livra de todas. João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, teremos aflições sim, sofrimentos sim, mas a Bíblia nos ensina e diz que nós devemos ter bom ânimo, não é? Porque Jesus já venceu, não é? Somos vitoriosos com Ele. Bom, pode passar. Ao se despedir para a batalha, né, como diz o Zwingli morreu, ele era capelão do exército. Volta um pouco, por favor. Isso. Ele disse a Ana o seguinte: é chegada a hora de nos separarmos, que assim seja, é a vontade do Senhor. Ele então lhe deu um grande abraço de despedida e ela lhe disse: nós nos veremos novamente se o Senhor assim desejar. E o que você trará de volta quando vier? E estas foram as últimas palavras de Zwingli: bênçãos após as trevas e escuridão da noite. Bênçãos após as trevas e a escuridão da noite. Ou seja, depois da tempestade viria a bonança. Essas palavras permaneceram como um santo conforto para ela por toda a sua vida. Ela cria que depois das trevas deste mundo viria a luz do céu. Ana morreu com 51 anos de idade, também nova, né? E devido às suas grandes aflições e angústias, foi conhecida como a Mater Dolorosa, a mãe sofredora. Na história, ela é reconhecida dessa forma. Bom, vamos ver o que a Bíblia nos ensina, qual é a lição que podemos tirar, não só com Ana, mas com a Bíblia, em relação à questão do sofrimento. Haveria algum sofrimento como o de Ana? O que a Bíblia nos mostra? Isaías 53, 3, 7. Eu vou ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Temos um grande exemplo, né, que é o exemplo do nosso Senhor, né, que foi moído, foi humilhado, foi desprezado. Aconteceu tudo aquilo com ele, mas ele não abriu a sua boca. E muitas vezes nós sofremos tão pouco, não é, em relação ao sofrimento de Cristo, e reclamamos, não é? Não temos do momento, não temos a visão de que podemos passar por isso, lembrando que nós temos lá na frente, né, a vitória. Vamos ver então agora sobre a reforma da Suíça ainda, a última figura, né, a última mulher que foi também destaque nesse período. A Ideleste de Boris, esposa de João Calvino. Tem pergunta. Sim, pois não. Ela teve filhos com os Zwingli?
Teve, sim. Eu não sei se eu vou depois passar para... Acho que foram 2 filhos. Se eu não me engano, foram 2 filhos. Deixa eu só lembrar aqui. Quem não teve só foi. Ela, na verdade, ela foi viúva com 3 filhos, que eu falei, não é? Foi. Mas depois... Ela não teve mais filhos. Não teve mais filhos. Ficou realmente só. Bom, obrigada, irmão. Mas era porque eu lembrei da Idelete. A Idelete teve filhos e morreu, mas já é outra situação. Vamos ver então sobre a Idelete. A Idelete é a esposa de João Calvino. Ela casou com John Stolber, que foi um anabatista, mas ambos se converteram à fé reformada por meio de Calvino. E após a morte de John, ela casou com Calvino. Não aparece o ano de nascimento da Idelete. Apenas o tempo que ela ficou casada com João Calvino, que foram 9 anos. Ela morreu em 5 de abril de 1549. E é interessante porque... Calvino, os amigos de Calvino procuraram uma esposa para ele, para que ele pudesse, né, que ele já tinha uma certa idade, para que ele pudesse ter a companheira de sua vida. E já foram apresentadas várias pessoas, várias mulheres, e uma delas, né, Calvino rejeitou veementemente porque ela era uma moça rica, jovem, de nobre nascimento, mas não falava francês, né, e era muito orgulhosa demais do seu nobre nascimento. Então Calvino não queria saber, né, dessa indicação do seu amigo. E um dia foi apresentada Idelete para ele, e ele traçou o perfil de uma mulher que ele gostaria de ter, né, de uma esposa, e ele colocou numa carta que ele enviou para seu amigo Farel, em 1539, Calvino tinha 30 anos, e disse assim: eu queria uma jovem que fosse dócil, casta, modesta, econômica, paciente e cuidadosa da saúde do seu esposo. Quase nada. Tivesse simplicidade e humildade, e ele não queria nenhuma esposa que fosse rica, mas que fosse crente, né, que fosse cristã. Esse era o perfil que ele tinha, e os amigos começaram a procurar, até que um dia foi apresentado o Busser, que é o Martin Busser, chamou a atenção de Calvino para Idelete, porque era uma mulher, né, piedosa, né, era delicada, terna, e se sacrificava muito como esposa, viúva e mãe. E aí, quando ele foi apresentado, ele casou com ela logo em seguida. Ele a chamava de excelente companheira da sua vida e sempre fiel assistente do seu ministério. Uma verdadeira esposa, né, e piedosa esposa. Em agosto de pode passar, por favor? Em agosto de 1542, após ficar muito doente, ela perdeu seu filho recém-nascido, 2 anos. Depois, perdeu uma filha ainda pequena. E no outro ano, um outro bebê faleceu. Ou seja, teve 3 filhos e logo pequenininhos faleceram. E é interessante que os católicos romanos, na época, atribuíram essas mortes ao castigo divino por eles serem hereges. Ficaram sem filhos naturais vivos do segundo casamento, não é? Mas com muitos filhos espirituais ao redor do mundo cristão, dizia Calvino. Qual a lição que nós podemos tirar aqui? Como é que nós lidamos com o sofrimento? A Idelete também sofreu bastante, especialmente por ter perdido, né, seus filhos. Vamos ler em 2 Coríntios 4,17. Quem puder abrir, eu agradeço. E Romanos 5, 3 a 5 e 2 Coríntios 1, 3 a 4. Pode falar, Paulo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não atentando para as coisas que são temporais, porque o sofrimento nosso aqui é temporal, não é? Mas vamos nos gloriar daquilo que é eterno. Romanos 5, 3 a 5.
Quem pode ler? 5. Romanos 5, 3 a 5. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto para aplicar a sua ira? E estou usando critérios humanos. Deixa eu ver em outra versão, irmã. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso. A tribulação produz perseverança, paciência, esperança, é isso que a Bíblia nos ensina, né? 2 Coríntios 1, 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Exatamente. Então, como é que nós lidamos com o sofrimento? Um dos objetivos também é esse, né? Aprendermos a sermos consolados pelo Espírito Santo, para a gente também aprender a consolar os outros que estão à nossa volta e que sofrem também. Pode passar. Em seu leito de morte, ela exclamou: ó gloriosa ressurreição, ó Deus de Abraão e de todos os nossos pais, os fiéis de todas as gerações têm confiado em ti. Nenhum deles foi jamais decepcionado. Eu também confio em ti e em todo o tempo. E no final, estando muito fraca, pedi aos amigos: orem, meus amigos, orem por mim. Calvino então se aproximou dela e falou da graça de Cristo e da força que era aperfeiçoada na fraqueza. E ainda lhe relembrou da bendita eternidade de alegria, na qual ela estava prestes a adentrar. Qual é a lição que nós podemos tirar com a Idelete? É sobre a esperança, né? Qual é a nossa esperança? Eu gostaria de ler 1 Coríntios 15, 19 e Romanos 8, 18. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Sim, sofremos sim, irmãs, neste mundo, não é? Temos nossos problemas e os nossos sofrimentos. Eu disse que comparativamente ao que Cristo sofreu não é nada. Mas sim, nós reconhecemos que nós sofremos aqui também. Mas o que está por vir, a glória que virá, aquilo que teremos futuramente com o Senhor, a vida com Jesus eterna, não se compara ao que nós estamos aqui a sofrer. Então essa é a nossa esperança. Eu fiz aqui um quadro, pode passar por favor? Eu fiz aqui um quadro para fazer um pouco do resumo, né, das 3 mulheres, né, a sua vida e morte e algumas características. De fato, a Anna Bullinger, ela foi conhecida, como eu disse, a mãe de Zurique, né, sabia administrar poucos recursos financeiros, era um anjo a serviço dos refugiados, era uma mulher bondosa, era um exemplo de amor e caridade, uma boa samaritana e tinha o dom da hospitalidade. A Anna Reinhard foi esposa de Zwinglio. Eu não tenho esse registro, irmã, aqui, mas eu acredito que ela não teve filhos, porque o registro que eu tenho são 3 filhos com o primeiro marido, né, o João Maia. Ela teve 16 anos de casada, né? Interessante que a Anna Bullinger chegou a ter 25 anos de casado com o Henry. A Anna Reinhard, 16 anos de casadas, e a esposa de João Calvino apenas 9 anos de casados. Uma das características, né, da Anna Reinhard, foi conhecida como a mãe dolorosa, ou a mater sofredora, mater dolorosa, a mãe sofredora, é que ela era uma amada assistente companheira, né, do seu marido, uma mãe adotiva dos pobres e doentes, era comparada, como eu já falei, a Dorcas dos tempos apostólicos. Sua morte foi como sua vida, doce, bela e serena. E a Idelete
era conhecida pela piedade, modéstia, né? Atenta à delicadeza, ternura, amorosa, excelente companheira na vida de Calvino e sempre fiel assistente do seu ministério. Era interessante porque a Idelete, o Calvino também era um homem muito doente, né? Muito fraco. Eu acredito que aqueles homens daquela época, por sofrerem muitas perseguições, né? Eles tinham fortes crises de depressão, né? Eram fracos não só fisicamente, mas emocionalmente. E a Idelete também estava lá para ajudar na sua saúde, né? Que era fraca. E ela morreu, inclusive, logo em seguida, né? Porque ela foi cuidar dele. E em 1549, depois que cuidou dele, ela passou 3 anos com a febre, durante 3 anos. E depois a sua saúde ficou debilitada e aí ela faleceu depois que ele melhorou. Bom, esse é um pouco da história dessas 3 mulheres que eu acredito que nós podemos tirar algumas lições de piedade, de serviço a Deus, não é? Pode passar, por favor? E aí eu pergunto às irmãs aqui presentes, né? Conseguem se identificar com alguma delas? Com essas 3 mulheres, com o exemplo que elas trouxeram para nós. A mãe acolhedora, que foi a Ana Burger, que tinha o dom da hospitalidade. Será que nós conseguimos também agir conforme ela, mesmo com pouco dinheiro que ela tinha, né? Ela fazia tudo isso. A mãe sofredora, Ana Reinhardt, soube lidar com o sofrimento, né? Será que nós sabemos lidar com o sofrimento? E a mãe, a esposa piedosa, né? A Idelete de Bourgh, soube se auto-sacrificar por amor ao próximo, especialmente ao seu marido, né? Então, será que nós conseguimos nos identificar com uma delas? Eu lembro da palavra de Paulo, que dizia, a palavra de Deus, né? Paulo dizia que deveria seguir o exemplo dele como ele segue o de Cristo. Nós podemos seguir o exemplo dessas mulheres, né? Como elas seguiram de Cristo, e elas tinham a sua confiança completamente depositada no Senhor, né? Não era em nada mais do que no seu Senhor, a quem elas esperavam se encontrar um dia. Então, quais são as lições que nós podemos ter com o que nós vimos aqui? Primeira coisa, sobre o nosso dever de amar. O primeiro exemplo, né, que nós podemos tomar sobre o amor é o amor de Deus Pai, né? O amor que Deus teve para conosco, dando o seu próprio Filho em nosso favor, né? Então vamos ler o que diz lá, 1 João 4:11. Primeira carta de João 4:11. Eu vou ler. Amados, se Deus de tal maneira, lembra de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O padrão que Deus Pai nos dá é exatamente este. Nós devemos amar de tal maneira que nós devemos dar em prol do nosso irmão. Amor significa isto, né? Dar. Bom, vamos ver qual é a lição que nós podemos ter em relação ao sofrimento. E aí o Deus Filho nos dá essa lição, não é? O Deus Pai nos dá uma lição sobre o amor e o Deus Filho nos dá uma lição sobre o sofrimento. Então eu vou ler o que se encontra lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse foi o exemplo, em meio ao sofrimento, que Cristo nos dá, não é? De se humilhar, né, e de se esvaziar perante o sofrimento que ele teve. E o que é que o Espírito Santo, Deus Espírito, também nos ensina, né, sobre a questão da esperança?
Eu queria pedir que Valdeci, Apocalipse 21, 4 a 7. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Temos a vitória, irmãs, em Cristo Amém. Jesus. Em meio a esse sofrimento, Graças a Deus. olhem para o alto, né? Que é onde nós temos a nossa esperança. Não é neste mundo, não é na riqueza, não é na família, não é no marido, não é no filho, mas é no nosso Senhor Jesus Cristo que nos promete a vitória. Por fim, eu queria ler Apocalipse 2, 8, 11, que também há uma promessa para a gente. É a carta à igreja em Esmirna, né? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, o teu sofrimento, igreja do Senhor, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo assim, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e sereis tribulados de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, o Senhor nos promete a vitória, a coroa da vida, não neste mundo, né? Eu lembro de que um pastor nosso, o pastor Paulo Brasil, disse que não há riqueza, né, nesse mundo. Nós, quando estivermos no céu, não vamos precisar de ouro, porque nós vamos andar sobre ele. Não é? Nós vamos andar sobre o ouro no céu. Então, que a gente possa almejar pelo dia da volta do nosso Senhor Jesus, onde estaremos com Ele para sempre e não haverá sofrimento. Amém? Amém.